Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula de Química. Eu espero que essa nova metodologia seja mais efetiva no ensino de vocês. Alguns lembretes, nossos conteúdos serão ministrados às quarta-feira, então a gente vai ter que tirar nossas dúvidas, expandir nosso conteúdo nesse dia de quarta-feira. Nosso contato também será nesse dia, porém podem tirar algumas dúvidas em dias posteriores, caso tenha. Nós teremos sim nossos arquivos em PDF e essa videoaula vai servir mais para esclarecer ainda mais o conteúdo que eu enviar para vocês nos estudos dirigidos. Lembrando que eu já falei para vocês como se estudam, uma metodologia minha, mas eu espero que sirva para vocês, que vocês têm que fazer a leitura inicial de todo o conteúdo, depois fazer a leitura estudada, que é marcando alguns tópicos, e posteriormente tentar os exercícios com base nos exemplos que eu estou enviando para vocês, para que assim vocês tenham uma melhor absorção. Não adianta vocês darem só uma leitura superficial e tentar resolver o exercício, porque vai ser realmente complicado. Porém, agora, me adaptando ao vídeo, eu espero que o conteúdo seja passado de uma forma bem mais efetiva a vocês, ok? Então, vamos à nossa aula de eletrólise, ok? Vamos à explicação do nosso primeiro material, então peguem ele aí, eu já estou com ele aqui no meu computador, para a gente ter um acompanhamento melhor do que foi esse nosso conteúdo, ok? Em suma, nós estamos estudando a eletroquímica. E a eletroquímica, ela se resume basicamente em uma reação de oxirredução, que nada mais é do que a troca de elétrons. Então, algumas espécies químicas irão perder esse elétron, enquanto outras espécies químicas irão ganhar esse elétron. E isso tudo, nessa troca, a gente vai estudar também um pouco sobre essa ligação. E em seguida, a gente vai ver o que é a parte da eletronegatividade. E em sequência, a gente adentra sobre o número de Knox, como está no material de vocês. Inicialmente, aqui no conteúdo 1, a gente tem mais falando realmente sobre o que é essa eletroquímica, como ela ocorre, como ela está no nosso cotidiano. E o exemplo inicial que eu dei para vocês foi sobre os celulares, que tem até uma foto, que basicamente nós estamos diariamente com o nosso celular na mão e não sabemos que o que ocorre, o que permite a recarga desse celular, é química. É a troca, é exatamente essa troca de uma energia química em uma energia elétrica. A gente só pode utilizar nossos aparelhos, como vocês estão utilizando esse aparelho agora, ou então estão utilizando o computador, graças a reações químicas. E é isso que a gente está estudando, e eu espero que fique muito claro sobre como tão importantes estão presentes essas reações dentro do cotidiano de vocês, que é uma das matérias mais cobradas dentro do Enem. Continuando, a gente já viu que oxirredução é uma reação de troca de elétrons e que esses elétrons eles vão estar caminhando por algumas pontes. A primeira imagem que eu dei para vocês é uma pilha simples, onde a gente tem um cátodo e tem um anodo. E o que é esse cátodo e o anodo? São os transmissores, tanto de perda quanto ganho de elétrons. Um vai ganhar e o outro vai perder. E a gente vai ver isso mais na frente aqui. Continuando no material 1, a gente tem um fluxograma. O que é isso? É uma imagenzinha de transmissão que a gente tem do lado a energia, do lado a energia elétrica. Isso quer dizer o quê? Que vocês recapitulem no conteúdo que a gente viu sobre equilíbrio químico, que existem as reações reversas. E essa pode ser uma reação reversa, onde a energia química se transforma de modo espontâneo em energia elétrica, enquanto a energia elétrica ela se transforma de modo não espontâneo em energia química. E isso a gente já viu também, que no caso, essa conversão ela vai ter essa via dupla, como assim eram as reações reversas no equilíbrio químico. Continuando no material 1, a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele me diz que substâncias simples, o NOx é 0. E o que é esse número de oxidação? Aí você vai lá, que está mais explicadozinho,
no material 2, que a gente diz que o número de oxidação nada mais é do que a carga. É o quanto, basicamente, esse elemento químico vai ter de carga para efetuar essa troca. É uma coisa bem simples. Mas, no resumão, está dizendo assim: é a carga elétrica que um átomo de um elemento químico adquire quando participa de uma ligação. E para que ocorra essa ligação, a gente tem que ter o conhecimento sobre eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a condição que uma espécie química tem de atrair elétrons. Se vocês observarem na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Se vocês fizerem essa seta da esquerda para a direita, de baixo para cima na tabela periódica, vocês vão ver que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Isso significa que ele tem um maior potencial de atrair elétrons para estabelecer sua estabilidade química. E a gente já viu isso, que a estabilidade química ela ocorre com 8 elétrons na camada de valência, ok? Então, para isso que serve essa eletronegatividade, basicamente, e as ligações químicas, para que esses elementos químicos tendam à estabilidade, ok? Continuando no material, a gente tem um exemplozinho, que é sobre o sal de cozinha, que é a formação do NaCl. E nessa ligação iônica, a gente tem o quê? A gente tem um elemento do cloro, que é o Cl. Vocês veem que as cargas são as seguintes. Tá Na+, o íon Na+, e o Cl-, o íon Cl-. Toda vez que eu falar íon, vocês têm que saber que um íon é uma partícula com carga. Ou seja, a gente tem o átomo, que a gente já viu, e quando ele está carregado positivamente, ele está em tendência de doar elétrons. E quando ele está carregado negativamente, ele está com tendência a receber elétrons de outros elementos químicos. Então, com base nisso, eles formulam sua ligação química, porque o átomo do Na, que é o sódio, ele quer perder um elétron, porque fica mais fácil dele adquirir sua estabilidade, enquanto o cloro ele quer receber um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência e assim ganhar sua estabilidade química, ok? Pronto. Desse exemplo do NaCl, do cloreto de sódio, a gente teve uma ligação iônica, ou seja, doação de elétrons, onde o sódio, o Na, estava doando para o cloro, o Cl. No nosso próximo exemplo, a gente tem a água, vocês podem ver no material de vocês. E aí a gente tem um compartilhamento de elétrons, ou seja, uma ligação covalente. E dentro desse compartilhamento, a gente tem como exemplo o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele tem grande facilidade de atrair elétrons para próximo dele, ok? Enquanto o hidrogênio é quase que uma carta coringa. Por quê? Ele pode tanto doar quanto receber elétrons. Isso vai depender muito da eletronegatividade desse elemento químico que está ligado a ele. Outra coisa também, o hidrogênio ele está fora da regra do octeto. E o que é que diz a regra do octeto? Que os elementos químicos eles têm que ter 8 elétrons na sua camada de valência para se estabilizar. Assim, eles vão estar no mesmo patamar que os gases nobres, que já estão na periódica e não precisam efetuar nenhum tipo de ligação para conseguir estabilidade. E aí, salvem bem isso. Para que serve a ligação química? Para conseguir estabilidade. Para que esse elemento químico que está efetuando essa ligação tenha 8 elétrons na sua camada de valência, ok?
Então, no exemplo da água, que é um compartilhamento de elétrons, o hidrogênio, que tem uma eletronegatividade inferior ao oxigênio, está compartilhando um elétron com o oxigênio. O oxigênio, por sua vez, ele, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, 6 para 8 faltam 2. Ele tem que receber 2 elétrons para que ele tenha sua estabilidade eletrônica. Então, se vocês olharem, o NOx do oxigênio vai ser menos 2, enquanto o NOx do hidrogênio vai ser mais 2. Por que esse mais 2? Porque ele vai compartilhar com o oxigênio, ok? Pronto, pessoal. Seguindo o material de vocês, vocês têm aí esse fluxograma na página 2, do material 2. E aqui a gente tem um resumo bem simples do que é número de oxidação, o NOx, e as regrazinhas do NOx. Isso aqui é mais um bizu para vocês saberem como vai se comportar as regras para esses elementos químicos. Por exemplo, uma substância simples, o NOx vai ser igual a 0, ok? Ou seja, ele não tem essa carga elétrica. Enquanto a família 1 vai ter o NOx mais 1. A família 2, por exemplo, vai ter NOx mais 2. A partir da família 5, 6, 7, a gente tem os NOx 3, 2, 1. Vocês lembram, por exemplo, o exemplo anterior do NaCl? O Na é o elemento da primeira família, então ele tem NOx mais 1. Enquanto o cloro, ele é da família 7, então ele tem NOx menos 1. Se vocês verem, a regrinha dá certo aqui. Assim como da água, por exemplo. A regra do hidrogênio, ele é mais 1. Vocês podem tomar como base que o hidrogênio também está na primeira família. Então, realmente, ele tende a ser mais 1. Enquanto do oxigênio, ele é menos 2. Ok? Então, seguindo nosso exemplo anterior da água, por isso que a gente precisa de 2 hidrogênio e apenas de um oxigênio para ter aí nossa estabilidade dos nossos elementos químicos. Mais embaixo, a gente tem uma pequena explicaçãozinha do que é uma reação redox, uma reação de oxirredução. Quando a gente perde elétron, a gente tem oxidação e ele é um agente redutor. Ou seja, perdeu o elétron, tem essa cargazinha positiva, então ele sofreu oxidação. Ganhou elétron, ele sofreu redução, agente oxidante. Com um exemplo disso, a gente tem nosso cotidiano, por exemplo, o ferro. Ele sofre oxidação por base do oxigênio. E o oxigênio é então o quê? Um agente oxidante, porque ele sofre redução e ele basicamente rouba elétrons. A gente pode falar assim também, ok? Estudando os exemplos respondidos agora, lá na página 8, eu gosto muito desse exemplo, que é o CH4, que dá pra gente ter uma noção de tudo que a gente já estudou até aqui. Por exemplo, se vocês verem o CH4, a gente tem o quê? A gente tem um carbono e tem 4 hidrogênios. O hidrogênio, como a gente já viu, ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, ele tende a ganhar ou perder elétrons. Enquanto o carbono ele está localizado na família 4. Então, a gente já dá uma noçãozinha básica que ele precisa ali de mais 4 elétrons para assim chegar na sua eletronegatividade, ok? Se a gente fosse fazer por cabeça, realmente assim, digamos, a gente já tinha noção que o hidrogênio, por natureza, ele tem um elétron na sua camada de valência e esse elétron ele vai ser compartilhado, ele vai ser doado muito facilmente. Então a gente tem o quê? O NOx mais 1 vezes 4. Por que vezes 4? Porque eu tenho 4 hidrogênio na minha molécula, ok? Se eu fizer uma equaçãozinha de primeiro grau, a gente vai ter o quê? 1 vezes x. O que é esse meu x? Um carbono, que eu quero descobrir o NOx, mais
4 o quê? 4 hidrogênio vezes mais 1, que é o quê? O meu número de NOx do hidrogênio. Fazendo o cálculozinho, eu tenho 1 vezes x, que é meu carbono. Eu tenho x, que será meu número de NOx do carbono, mais 4, que é o número de hidrogênio, vezes o NOx, igual a 0. X vai ser igual a menos 4. Então, menos 4 é o número de NOx do meu carbono. Pessoal, na questão 1, na letra A, a gente tem o ácido bromídrico, que é formado por quê? Por um hidrogênio e um bromo. A gente sabe que o hidrogênio está na primeira família, na família 1A, enquanto o bromo está na família 7A. Se a gente for fazer essa análise, no início da nossa tabela periódica, a gente tem os elementos com menor eletronegatividade. Então, na família 1A eu tenho menor eletronegatividade. Enquanto no final eu tenho a 7A, que é a família que tem a maior eletronegatividade. Seguindo isso, a gente tem que o hidrogênio ele tem NOx mais 1, ou seja, ele tem potencial doador de 1 elétron, enquanto o bromo ele tem que receber 1 elétron para conseguir sua estabilidade. O que é que a gente faz? Voltando àquela regrazinha do primeiro grau, você coloca uma incógnita tanto para o hidrogênio quanto para o bromo, que são as duas coisas que você supostamente quer saber. Você fingiu aqui que não sabia, que o NOx aqui vai ser menos 1 e o NOx aqui vai ser mais 1. Então, confirmando se realmente é menos 1, a gente faz X, que vai ser nosso hidrogênio, e Y, que vai ser o nosso bromo. Fazendo então, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho um hidrogênio, então 1 vezes 1 dá 1. Então eu quero saber Y, que é meu bromo. Então, substituindo, mais 1 mais Y igual a 0, porque eu não tenho nenhum íon na minha fórmula. Na letra B, a gente tem o perclorato, onde eu tenho 4 oxigênio. O oxigênio aqui tá um íonzinho, porque ele tem uma carga. Toda vez que tiver carga, eu tenho o íon. E aqui ele está indicando que ainda falta um elétron para ele adquirir a estabilidade. A estabilidade de quê? De algum desses oxigênios. E eu tenho o cloro. Vamos fazer uma análise. O oxigênio está na família 6A e o cloro está na família 7A. Porém, o oxigênio ele foge à regra. Ele é mais eletronegativo do que o cloro, mesmo estando na família 6A. Então, como é que fica? Eu já sei que o oxigênio ele é menos 2. Quanto é que fica o cloro, já que o cloro está na família 7A, então não entendi como é que fica esse cálculo. Vamos fazer nossa equação do perclorato. Como é que fica então? Eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 4 oxigênios. Então, colocando incógnita x, eu tenho 4 vezes x. Mais, eu tenho quantos cloros? Eu tenho 1 cloro. Então, 1 vezes y, que é a incógnita do meu cloro, igual a menos 1. Professor, e o que é esse menos 1? É o que falta do oxigênio ter sua estabilidade eletrônica. Então, igualando sempre a quantidade do meu íon, eu continuo a nossa equação. 4 vezes menos 2, que é o número de NOx do oxigênio que eu já sei decorado, mais Y, que é o número do NOx que eu quero saber do cloro. Então, 4 vezes menos 2, menos 8, mais Y, que é o NOx do meu cloro, igual a menos 1. Y vai ser o quê? O 8 está negativo, passa positivo, menos 1, mais 8, mais 7. Então, o NOx do meu cloro é o quê? Mais 7, indicando que o cloro vai compartilhar seus 7 elétrons com os 4 oxigênios. Vocês vejam, esse elétron ele compartilhou 2, então esse elétron está estável, esse oxigênio está estável. Esse oxigênio compartilhou 2 com cloro, então esse oxigênio está estável. Esse outro oxigênio compartilhou 2 com cloro, esse oxigênio está instável. Enquanto esse daqui só compartilhou 1. Então, falta um elétron para esse oxigênio adquirir a estabilidade. Por isso que bem aqui tem um menos.